Salve, salve galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da seleção brasileira, né? Todo mundo tá esperando aí o novo técnico, né? E tudo indica que o Carlo Ancelotti aí, técnico do Real Madrid, deve assumir a seleção brasileira em julho, né? Mesmo a CBF negando, né? Hoje a CBF deu uma nota aí negando qualquer tipo de acerto com o técnico Carlo Ancelotti, né? Tudo indica que o técnico for vir vai ser no meio do ano, né, em julho, assim, quando termina o contrato dele com o Real Madrid. E quem assumiria a seleção nos dois amistosos que temos agora em março seria o Ramon Menezes aí, que é técnico do Sub-20 da seleção brasileira. Galera, o que vocês acham aí de um técnico estrangeiro na seleção brasileira? Coloca nos comentários a opinião de vocês aí. Será que seria uma boa um técnico europeu na seleção brasileira? Será que tá na hora de um técnico aí de verdade aí que consiga fazer a seleção brasileira jogar bem e vencer mais uma Copa do Mundo? Coloca nos comentários a opinião de vocês e não esquece também, galera, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E bora acompanhar aqui mais um vídeo do F90 falando tudo sobre o Ancelotti na seleção brasileira. O Everton, então, tá vendo? É fim de carreira. Já tava num segundo patamar. Tá no bico do corno, daí não vai sair mais nada, ultrapassado e tal. Aí o cara cai no Real, dá uma chance pra ele de novo no Real Madrid, de onde ele já tinha saído muito bem, né? Não devia nem ter saído, né? Olha, ele bate no City do Guardiola, no jogando Chelsea menos, do Tuchel, todos menos. os melhores times, os melhores treinadores, o PSG ganha do Klopp e tal. Então Viva Rodrigo, Vinícius Júnior, Courtois. Ele é um cara realmente espetacular. Me surpreende assim, eu imaginava que em algum momento, por conta da crise do futebol brasileiro, a gente ia ter um técnico estrangeiro. Só que eu imaginava, ou vai ser português, por questão de idioma, ou vai ser o Guardiola, porque a CBF é rica, né? Sim, ou vão convencer o Guardiola. Convenhamos. Em tese, o tipo de jogo, o conceito de jogo tem mais a ver com o futebol romântico brasileiro. E aí você vê um italiano, como eu falei, ele não é um defensor do catenaccio ali. Mas não deve falar castelhano, né? Perfeito. Mas ele é um cara que tem bom entendimento com jogadores portugueses, admirado. Também. Mas é um poliglota, meu amigo. Você falou sobre... Ele não vai fazer o Brasil jogar como o Brasil de 70, ou vai querer jogar como o Brasil de 82. Acho que ele vai ser meio personalista. Não, cara, eu vou fazer um time equilibrado, como normalmente são os times dele, que são times que são, na verdade, seleções globais, né? Ele lida com jogadores de todos os lugares e tenta fazer times equilibrados. Os times deles normalmente são bem organizados, não são times mágicos, encantadores, mas são muito competitivos, muito vencedores. Acho que é isso que ele vai fazer. O Rodrigo e Vinícius Júnior ele já vai ter. O Éder Militão também. Casemiro, já começa por aí. Casemiro, que não está no Real Madrid agora, mas jogou muito com ele. Eu acho que ele vai identificar. Assim, né, William? O que eu acho que a maior dificuldade dele, e por isso eu acho que ele deve ter alguém ali, algum brasileiro que já trabalhou com ele ao seu lado na comissão, para justamente identificar os líderes, as referências. Porque assim, se você contrata um treinador como esse, você tem que dar carta branca para ele. Ele não vai chegar aqui para manter a base, por isso que eu acho que é diferente. Ele não vai manter o que o Tite fez. Eu acho que ele vai mudar. Ele vai mudar em algumas coisas. Talvez os mesmos jogadores, mas posições diferentes, funções diferentes. Mas que a seleção vai ser mais ofensiva, mais defensiva do que era do Tite? Eu não sei, Birner, não dá, é uma incógnita. Porque você não sabe como você trabalha. O futebol hoje, você tem várias fases dentro de 90 minutos. Você tem a fase com a bola, sem a bola, defende, não defende, O Real Madrid ataca, não é mais pressiona. ofensivo nem mais defensivo do que era a seleção brasileira. Sim, mas o Real Madrid, eu não sei. Para dar um exemplo. Então, mas eu não sei, porque tem determinadas fases de jogo que o Real Madrid joga futebol. E tem determinadas fases que o Real Madrid recua e dá o contra-ataque com o Vinícius Júnior. Então, nem isso o Brasil conseguia fazer com o Tite na Copa do Mundo. Porque nós vimos o que aconteceu. Nem com a bola e sem a bola, né? É difícil de entender. O Real Madrid é melhor que a seleção brasileira? Real Madrid inteirinho, com todas as suas peças. E aí você vai deixar no Real Madrid o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Militão. Você vai deixar lá. Jogando no ápice da forma, várias equipes são melhores que as seleções que jogaram a Copa do Mundo. Falando da seleção brasileira especificamente. O Real Madrid é melhor que a seleção brasileira. Porque tem peças melhores? E dia a dia. Ou porque tem... várias coisas, evidente. Isso é um comparativo que é ingrato com qualquer seleção. Exato, não tem jeito. Mas peça por peça, o Real Madrid é melhor. Jogador pensando assim rapidamente. Não é nem um cara que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas... Sim. Tá. Então ele vai assumir uma seleção que ele vai ter peças inferiores a que tem no Real Madrid. Essa é a conclusão? Ele já vai ter um trabalho. Vai ter um trabalhinho aí, encontrar dois laterais. Sim. Trabalhão, aliás. O trabalhinho, quis brincar, trabalhinho. Difícil. Vai ter que encontrar um trabalhinho. Vai adaptar zagueiro, tipo um Militão de lateral. Zagueiro.
Não sei se o conceito Thiago, europeu. provavelmente o Thiago não vai jogar mais a próxima Copa. Você tem Marquinhos, Militão, o cabeça de área, o Bruno, o Casemiro, o Fred eu acho que não deve vir mais. Como está o Neymar em 4 anos? Aqui o Neymar, como que ele vai fazer para ter o Neymar? Porque o Neymar em 4 anos, se tiver para jogar na seleção, provavelmente vai ter que ser, entre aspas, função igual a do Messi. O Neymar vai ter idade para jogar na seleção. Ele vai... Só que há um lugar Por no Brasil, idade, só se ele que é um quiser, lugar onde o disputa a Brasil, Copa. em tese, terá jogadores de alto nível exatamente lá na frente. Sim. Vinícius, Rodrigo, quem sabe Endrick, jogadores ali aparecendo. Que certamente em 4 anos vai surgir jogador no Brasil, porque assim funciona. Mas é exatamente onde o Brasil não precisa. Ou se for para colocar ali, tem que ser um cara de nível muito alto. O Neymar é um cara de nível muito alto? Perfeito. Mas como ele vai chegar, né? Como ele vai chegar, e mais do que isso, Zé, a regalia dada ao Messi é uma coisa, uma exceção da exceção da exceção do futebol, que é para um cara que nem o Messi, numa seleção sem o nível técnico, porque a Argentina individualmente é pior que o Brasil. Sim. Sem o nível técnico da seleção brasileira. É. E aí? Agora, Tem pode curiosidade falar. sobre o calendário, né? Então. Será que o Ancelotti, por exemplo, o Flamengo tá voando? Boa Campeão questão. da Libertadores. Ele vai convocar meio time do Flamengo? Então, imagina mas- a grita legal, que vai ser, pô, legal. o cara vem aqui... Legal. Porque a gente tem esse problema de calendário, né? Mas deixa eu te fazer uma Infelizmente, pergunta. Foi bom que a você data falou. FIFA não para aqui, ele vai chamar... Quando ele chegar aqui, eu ligo para ele e explico que tem campeonato estadual. e ele Quanta vai gente entender. vai cobrar, vai a gente- criticar porque ele mas- convocou porque não mas convocou isso aí B? é legal de Por você isso falar. A gente explica para ele que é o seguinte, o Brasil não joga na data FIFA, joga no dia seguinte. Você tocou num ponto interessante. Para os jogadores no Brasil, Drible Everton tosco, Ribeiro, A retórica. Gabigol, Pedro, você olha pro... De repente o Yuri Alberto, não sabe daqui a 4 anos, o Yuri Alberto, jogador enfim, jovem. jogador Sim. jovem e tal. Pode ser. O Endrick, bom, o Endrick vai pro Real Madrid já tá com outra aura, né? Mas enfim, é melhor ou é pior um treinador estrangeiro? Porque o Ancelotti sabe exatamente, tem noção exata de quem são esses caras, os que já atuam no Brasil, por exemplo, que foram para a Vai ter última que Copa do trabalhar Mundo. se não souber. Eu acho que não tem muita noção A gente pega, às vezes, técnico brasileiro tá um pouco desempregado, fica um pouco fora do mercado, o cara, você já sente que o cara tá meio fora de ritmo ali, o cara precisando se atualizar, se antenar. Então, imagina você ser técnico do Real Madrid. A responsabilidade que é analisar o adversário, o calendário. Ele não tem muito tempo de ficar olhando aqui. Ele vai olhar os no adversários europeu que da ele precisa Europa. A copinha aqui, quem no Brasil tá brilhando na copinha. Eu acho, de verdade, hein, por experiências que a gente já teve em entrevistas com outros treinadores que enfrentaram equipes brasileiras no Mundial, né? Os caras não sabem. O Klopp foi muito sincero O nisso. Klopp foi muito sincero. O Klopp não sabia. Mas você acha que um O treinador... Klopp não tinha noção. Mas O vai perder Ancelotti, tempo o que ele deve saber do Brasil? O Endrick, evidentemente, que vai para o time que estaria o Ancelotti, agora não deve estar mais porque vem para a seleção, mas o Giovani Flamengo do agora... Palmeiras, ele não deve saber quem não é, sabe. O Flamengo agora, ele deve Vai ter saber tido com o algum tempo. contato e tal, de ser visto e tal, porque poderia ser um adversário, mas não deve ter aprofundado tanto também, né? Então, assim, a gente sabe, o treinador... Cara, eles têm Champions para se preocupar, eles têm lá o Nem vê, Mallorca, William. o Valência... William né? nem vê. O É outra, cara não vai vê, jogar o não Mundial, dá ele tempo, assiste o Klopp não tinha tempo, uma ninguém tem semana tempo. antes do Mundial, ele assiste 4, 5 O jogos Guardiola do mesmo deu uma Flamengo. entrevista uma vez aí, Ah, pô, lá, esses um- aqui não, ele O Guardiola vambora. já deu uma bola dentro uma vez, quando o Figueirense estava em crise, e ele citou o Figueirense como tem um clube no Brasil Sim. que está em crise, o departamento de futebol, não sei o que, o Figueirense... Aí todo mundo falou, cara, o Guardiola é gênio, né? O cara, né, comanda o time do City na Inglaterra e ele sabe o que acontece com o Figueirense no Brasil. Aí todo mundo, caramba, tal. Aí pouco depois ele deu uma declaração em um torneio importante que é o né, Mundial. alguma coisa. Era o Palmeiras que estava no Mundial e ele achando que era o River Plate. Eu era o campeão talvez o da River Plate vai ser o Libertadores, campeão. do River Tal. Ele Plate, errou o time que ganhou a Libertadores. É porque a demanda hoje é impossível. E não é culpa dos treinadores, não é preguiça. Eu conheço, por exemplo, uma vez estava conversando com um técnico que mal dorme de tão viciado em trabalho que é. E o cara adora futebol. Ele falou que não consegue ver quase nada de futebol europeu hoje em dia, porque tem muitos jogos que ele é obrigado a assistir aqui o tempo inteiro para preparar o time dele, para descobrir jogador, para avaliar jogador. Então não tem tempo pro cara ver o futebol, porque é um trabalho. Fala fontes, pô. Só que nem você, Zé. Ó, você Tem um cara que é assim que é o Bielsa. O Bielsa é completamente... É louco mesmo, louco de verdade. Ele não não quero no meu dorme, time. ele passa a madrugada vendo vídeo de jogo. É um mestre, mas eu não quero no meu time. Sai, tipo, Tele, vai no gramado, tirar insetos e tal, arrumar o gramado. Detalhes, assim. detalhes, Ele não mestre. dorme, ele passa a noite em branco só pensando no jogo, no adversário, no esporte, no gramado. Tele é sagrado. Então, é melhor, pior ou não mudar nada para os atletas que atuam no Brasil? Não, acho que muda.
Muda, é melhor. Melhor? Eu acho que é melhor. Eu acho que ele quebra um pouco também essa coisa, como gosta de falar o Bir, né? Mística. De jogadores brasileiros não têm qualidade o suficiente para serem chamados na seleção brasileira, porque, teoricamente, as dificuldades na Europa são maiores. Até em determinados momentos eu posso até concordar com isso, mas isso não pode invalidar uma chamada de um Dudu, invalidar uma chamada do Rony, que nos últimos anos no Palmeiras tem sido destaque. Não pode chamar o Gabigol. Ah, não, porque joga no Flamengo, no Campeonato Brasileiro, não pode. Não, eu acho que ele tem que vir desprovido de rótulos e de maus conselhos, ou de péssimos conselhos. Não pode chamar, a prioridade é a Europa. Não, é um mundo novo para ele. Ele vai jogar, ele vai assistir o Flamengo jogando, o Gabigol jogando em alto nível, o Pedro jogando em alto nível. Você olha, peraí, quantos anos tem esse... Porque ele vai ser informado. Claro. Vai ser todo jogo que ele for assistir, vai ser brifado ali, tem esse aqui, ele vai saber exatamente quem são as peças e quem ele vai olhar. Então, acho que os jogadores brasileiros vão ganhar com isso. Porque, William, há um certo menosprezo em determinados momentos para o Campeonato Brasileiro. Ah, não, o Campeonato Brasileiro tecnicamente é inferior, o Campeonato Brasileiro é isso, o Campeonato Brasileiro... Cada campeonato tem as suas características. Como o campeonato, a Premier League, é um campeonato de altíssimo nível, uma intensidade fortíssima, a Liga Espanhola já é um campeonato mais técnico. Já não tem aquela velocidade absurda e aquela força física com a qualidade que tem a Premier League, mas tem outra característica. O campeonato italiano é muito mais tático. Se você assiste o campeonato italiano e assiste a Premier League, você fala, são dois mundos totalmente diferentes. É a mesma coisa no futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro tem as suas dificuldades. Você joga na quarta no Rio Grande do Sul. No sábado você está jogando aqui em São Paulo. Na outra quarta você está jogando em Fortaleza. Aí você desce, você volta, vai jogar no Paraná, contra o Atlético Paranaense. E são times difíceis, não são times fáceis de você jogar. Clima diferente, distância diferente, intensidade diferente. Porque você vai jogar contra o Ceará joga com uma intensidade. Você vai jogar contra o time do... Outra cultura de arbitragem. Sabe? Arbitragem. Então, tem várias coisas diferentes, distintas, várias nuances, né? Que dificultam o Campeonato Brasileiro. Se você conversar com os estrangeiros, vejam os estrangeiros que jogam aqui, pergunta para eles a dificuldade. Pergunta se eles vão falar, campeonato fraco. Não é fraco, é difícil de você jogar. E aí entra a questão de você valorizar. Vou dar o exemplo, e eu conversei o ano passado, o ano retrasado, quando o Franco Baresi esteve aqui para lançar o seu livro. O melhor zagueiro da história do futebol. A gente estava... Cheio de, né, o Tele Santana. Baresi. Pô, só estamos falando dos maiores? Nós estávamos conversando... Baresi é o maior defensor que eu vi. Também. O segundo Maldini. Sim. Perfeito. Nós estávamos... Não, tranquilo. Nós estávamos conversando, né? Eu, o Cafu, o Baresi, a gente estava conversando e ele falou assim... Não me levem a mal, tá? Mas eu vou usar as palavras que ele utilizou, porque são as referências e é assim que se fala muitas vezes lá na... Ele falou assim, quando estava no extra-tempo, né? Na prorrogação. Falou, é entrato um negro fortíssimo. Mamma mia, não lo sapevo o que era. Ele falou, entrou um negro forte que eu não conhecia. Esse negro forte era o Viola. Ele falou se tivesse mais 5 minutos, nós iríamos perder o jogo. Por causa dele. Por quê? Porque era um cara que ninguém conhecia. É a mesma coisa, você traz um jogador de futebol brasileiro, você vai levar para jogar, é uma surpresa. Você pode ter um elemento de surpresa para jogar contra os jogadores europeus, porque eles não conhecem. Quantas vezes nós tivemos os enfrentamentos dos times da Champions League, dos campeonatos europeus, em seleções? Aí você é obrigado a escutar, antes da Copa do Mundo, o jogador que fez o gol contra o Brasil, dos Camarões, assim, o Brasil não é mais o mesmo, não tem mais os melhores jogadores do mundo. Por quê? Porque o cara já enfrentou os jogadores brasileiros. Já conhece. Então, já conhece. O Ancelotti conhece quase todos os jogadores brasileiros da Europa, da Ilha da Europa, ele conhece, porque já enfrentou, já se preparou, já armou time para marcar. Já treinou, inclusive. Já treinou alguns. Eu acho que seria uma coisa natural ele dar uma preferência por quem ele já conhece. É uma boa escolha. Tem um vídeo. Coloca aí o telefone de novo, gente. Divulgamos pouco hoje esse telefone. Vamos lá, vamos colocar. Porque você participa do programa, manda o seu vídeo, faça o seu comentário. Tá aqui, ó. Coloca aí, coloca a tardinha aí, porque a gente vai colocar o vídeo de um fã de esportes.
11 96195 9108, 11 96195 9108, manda o seu vídeo na horizontal, faça o seu comentário, sua crítica, sua corneta, dá uma zoada e a gente vai colocar no ar. Tem recadinho para alguém aqui da mesa, hein? Vamos lá. Não, senhor Vitor Birner, não faz uma coisa dessas. É um sacrilégio dizer que o treinador vai tirar o Neymar. Pelo amor de Deus. Totalmente diferente do Tite. Um abraço aí, Paulo de Porto Alegre. Zé Elias, tamo junto. Tem mais um aí. Tem mais um. Vamos lá. Pode colar aí. Pô. Pode colar aí. Vou te dar o direito de responder. Olá, muito boa tarde. Ângelo Sacchetti chegando aqui no F90, né? Hoje é uma bancada mais do que qualificada na apresentação desse programa tradicional do jornalismo esportivo brasileiro. Com relação ao Carlo Ancelotti, não tenho dúvidas que vai ser o maior desafio da vida dele. Ser treinador de clube é uma coisa, de seleção é outra, ele não vai ter o convívio diário e vai ser cobrado duramente, principalmente por ser estrangeiro. Um grande abraço a todos vocês, valeu, tchau, tchau. Bom ponto que a gente não levantou aqui, hein? É que a gente tem que virar pro Corinthians. Marcelo, vou pegar só um plazinho aqui do Bruno, porque esse ponto foi bom aqui, hein? É o maior, isso é legal, hein? É o maior desafio da carreira dele? É o maior. Tem um tabu histórico que ele pode quebrar. Por isso que eu falei assim, se ele ganhar a Copa do Mundo vai ser mais uma cereja? Não, vai ser uma coisa monstruosa. Nunca na história das Copas um técnico estrangeiro foi campeão. Sempre era um técnico local. Os 5 do Brasil, os 4 da Alemanha, os 4 da Itália, pega aí, sempre é técnico local. Se ele é campeão do mundo com o Brasil, ele faz história não só na seleção brasileira, no mundo. Ele inverte um cenário. Aliás, Brasil e Itália são mais ou menos, né, digamos assim, opostos no futebol, né? Um que é mais vocação ofensiva, um que tem mais uma tradição de marcação. Um italiano ser campeão... Eu lembro do Bebeto de Freitas, quando treinou a seleção da Itália de vôlei. Já tinha ali uma, né... Esse era gigante. Uma lógica diferente. O Ancelotti, campeão da Copa do Mundo, o currículo dele, que já é absurdo, vai ser quase que inalcançável. Né? Porra, difícil. Já é um currículo que, para atingir, é um absurdo. Então, sabe, o Guardiola tem a fama de o técnico mais influente desse século. Pega o currículo, o Guardiola não tem quadro, o Ancelotti tem o dobro de Champions que tem. O Guardiola tem Champions pelo Barcelona. E experimentou times dos mais diversos tipos, de ligas totalmente diferentes. Nessa história, a Série A é totalmente diferente da Premier League. Ele se deu bem, triunfou em todas. Né? Então, quer dizer, esse cara... Só uma coisa, o Guardiola nas ligas que ele atuou, ele também triunfou, né? Ele ganhou com o Barça, ele ganhou com o Bayern e ele ganhou com o City. Então, mas assim... Talvez o maior desafio tenha sido o City. O pessoal acha que eu critico o Guardiola, eu só acho assim, que o Guardiola também tem erros... As pessoas pensam que eu critico, você critica. Você critica. Não, eles não pensam, não acreditam. É possível criticar o Guardiola, Claro que é possível. Esse que é o ponto, né? Porque lógico que é possível. Tem algumas pessoas Me assim... dá uma nota de 0 a 10 pro técnico Guardiola. De 0 a 10? Como técnico, Pro tempo dele, obviamente. Como técnico, é de 9 pra cima. Então, pronto, respeita muito, respeita. Os maiores da história, mas... Eu tomei um susto agora, achei que é maior que o Guardiola é melhor. 9 não tem É um pouco uma comparação Messi e Cristiano Ronaldo. O Messi é mais talentoso que o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo, acho que na carreira dele, teve mais desafios. Rodou mais por clubes diferentes, por ligas diferentes, teve que superar talvez uma ou outra limitação que do Messi já é uma coisa natural. É um pouco Guardiola e Ancelotti. O Ancelotti, na carreira dele, ele foi muito mais testado, desafiado e entregou resultados maiores. Em seleção, os dois estão zerados, né? Até aqui. O Ancelotti pode superar nele até nisso. Mas o Guardiola, a carreira dele foi muito planejadinha. O cara começa no Barça, ele já usufrui... Pouca gente sabe disso, ele não gosta do termo tic-tac. Guardiola, né? A Espanha foi campeã em 2008, depois o Guardiola assume o Barça. Então tem gente que fala assim, a Espanha virou uma seleção poderosa pela influência do Guardiola. O contrário, a Espanha já era campeã da Europa. Não, mas a influência dele também. Xavi e Iniesta, não foi ele que revelou, brotou, já estavam ali. Entendeu? Então assim, não estou tirando mérito. Mas aí ele pega um Barcelona... histórico, com jogadores históricos, com Messi e tudo. É o único time com o qual ele ganhou a Champions. E depois ele passa por Bayern City, times endinheirados. Aliás, ele está tendo que... Ele tá fugindo ali pela tangente. Mas a gente sabe, é o dinheirama que tem ali, pode até ser punido o City por isso. Tudo bem, tem dinheirama, mas imagina só, o City historicamente está à frente do United? Não está. Não está. Do Arsenal? Não estava. Assim, do Chelsea? Não estava. Do Liverpool? Tem gente que fala assim... Fazer o jogo que ele faz na Premier League. Então, mas assim, tem gente que me pergunta assim, tira o Guardiola do City, o que vai acontecer com o City? O City vai acabar? Não.
Tira o dinheirão do City. Vai parar de ser competitivo? Vai. Deixa o City com o time mequetrefe pro Guardiola, ele vai fazer o grande trabalho. Mas o Guardiola só funciona em time que tem grandes elencos ou time endinheirado, é isso? Porque o Ancelotti não pode dizer, ele não treinou time sem investimento. Porque o Ancelotti foi campeão em grandes ligas, em times grandes também, hein? Times grandes. Mas ele pegou alguns jogadores ali que não estavam tão valorizados. O De Bruyne é o melhor exemplo. O Guardiola não teve uma experiência num time limitado, um time fraco, sem poder de investimento. Isso não significa que ele é ruim. Não, claro. Não é. Claro. O Zidane, eu tenho dúvida sobre o Zidane. É um semideus como técnico. O Zidane estava perto para ser o técnico brasileira, talvez fosse o mais cotado. O Guardiola é muito melhor que o Zidane como técnico, não são nem comparáveis. Eu não tenho a menor ideia se o Zidane é competente fora do Real Madrid. No Real Madrid era o clube dele, os filhos dele jogavam lá, ele tinha a base, conheceu o Casemiro desde a base, ele era dono do vestiário, ele é ídolo do clube. Então era um cenário muito favorável pro Zidane triunfar. Ganhou 3 Champions. O Guardiola não ganhou seguido isso. Resumindo o negócio que virou um ESPN FC, eu adoro, acho demais aqui, mas tem que voltar pro futebol nacional. Só uma coisa aqui, se tivesse o Guardiola e o Ancelotti disponível, quem você contratava para a seleção? Guardiola, eu defendo o Guardiola desde antes da Copa 2014, quando saiu o Dunga a primeira vez. Eu falei, CBF, porque o Guardiola é o cara que tem mais a ver com o futebol. Eu gosto. Do teu coração, você é um guardiolista, né? Ele um Guardiola batendo forte. Que é a frase mais legal do Quero. Assim, eu não sabia nada sobre futebol até conhecer Johan Cruyff. Essa é a melhor frase do Guardiola. Eu já vou te dar o direito de resposta que eu não esqueci, mas tem mais um vídeo. Vamos lá? Sabe que o Cruyff cita o Telê no livro dele, né? Lá vem ele com o Telê de novo. Bora lá, vamos lá. Boa tarde, pessoal da F90. Felipe aqui do Rio de Janeiro falando. Eu acho que já passou da hora de colocar um técnico estrangeiro aqui na seleção, porque os técnicos brasileiros não acompanham o nível de futebol que se joga lá fora. Esse curso da CBF ele é ruim, todos sabem disso. E se a gente continuar insistindo em técnicos aqui, né, isso vai dar problema. Então, a médio e longo prazo, é bom a gente começar a pensar em nomes técnicos estrangeiros, sim, e o Ancelotti seria uma ótima opção. Eu acho que 9 entre 10 brasileiros vão querer isso aí. Tá legal? Um abraço, falou. Grande garoto, pra você, isso vai dar problema. Essa frase eu gostei, isso vai dar problema. Deu uma respirada antes, né? Isso é um mote para esse programa, inclusive. A gente olha o programa, a gente conversa às vezes com o Marcel, com os produtores, e fala, isso aí vai dar problema, hein? E é assim que a gente gosta. Pode se defender do fã de esportes lá, que falou que você ia tirar o Neymar eu gostei, eu concordo com a opinião dos 3, inclusive do que me criticou. Eu só não sei como o Neymar vai estar. Hoje o Neymar vai ser titular da seleção, eu não sei como ele vai estar em 4 anos. Eu acho que nem ele sabe. Depende muito dele, né? O senhor hoje tiraria ele da seleção? Não. Começaria um novo ciclo sem Neymar? Não, de jeito nenhum. Então tá. Então tá bom. Galera, é isso aí, né? Ancelotti talvez vai vir para a seleção e vai trazer também o Kaká para ser diretor técnico da seleção brasileira. Seria uma boa, né, ele atuar. Tem que ter, claro, tem que ter brasileiro na comissão da seleção brasileira, mas até o momento não tem nada ainda confirmado, mas tende sim para a seleção brasileira ter um técnico europeu para o próximo ciclo, né? Nada de técnico brasileiro. O Tite já foi, graças a Deus, né? Foram 6 anos aí, né, de muita ilusão, né, com futebol, né? Parecia que a seleção brasileira jogava bem em eliminatória, mas na hora da Copa do Mundo, o cara começava a inventar, né? E a seleção não arrumou muita coisa. Não adianta agora ficar reclamando, agora é pensar no novo técnico, né? Que vem o Ancelotti, né? Um técnico com currículo muito bom, né, de verdade, o técnico já ganhou tudo aí possível, né, e eu acredito que sim, seria uma boa opção para a seleção brasileira, não pode ficar preso só a técnicos brasileiros, e hoje eu não vejo nenhum nome brasileiro para assumir a seleção brasileira, né, então temos que recorrer ao europeu, não pode ficar com esse preconceito aí eterno, que a seleção brasileira não pode ter técnico europeu, né, tá mais do que na hora da seleção brasileira mudar esse tipo de pensamento. Galera, esse é o vídeo do nosso canal aí, vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.